ela não conta quem é essa menina, ele não conta qual é o nome dela, só fala que ela era de Israel. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela era uma fiel a Deus. E diz assim, né, que ela foi levada cativa, ela foi levada refém, podemos dizer assim, né? Foi tirada da sua terra natal, sem seus parentes, sem seus amigos, um lugar totalmente desconhecido, mas de uma coisa ela não foi tirada, que foi da palavra de Deus. Assim como o pastor disse, né, guarda a palavra no teu coração. E essa menina fez isso, porque todo esse milagre que aconteceu, que a gente vai comentar aqui um pouco, aconteceu a partir dela. E ela, né, disse, se o meu senhor, que era Naamã, procurasse o profeta, tudo mudaria. Ou seja, ela estava num lugar onde ela não gostava, ela estava refém. O que a gente pensa, né? Se eu estou num lugar onde eu não quero estar, eu quero ir embora dali na hora, eu não estou nem aí para a palavra de Deus, o que Deus pediu, eu quero só voltar para minha casa, mas ela não. Ela entendeu o que Deus queria para a vida dela. Aleluia. E ao invés de ela pensar nela, ela primeiro se ligou com Deus e sabia que Deus tinha um propósito com Naamã. E todo o milagre que aconteceu foi através dela. Amém? Amém. Então, vamos aqui, falando um pouco. No versículo 1, né, até se o Lucas puder colocar agora a partir do versículo 1, para a gente poder acompanhar, e diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Ele era um guerreiro valente, porém leproso. Ou seja, Naamã era um homem respeitado por todos, né? Ele era um general, um guerreiro, né? Eu fico imaginando, né, aqueles soldados com aquelas armaduras, né, com aquele, né, um porte atlético, né, tipo eu assim, né? Então quando ele passava, o pessoal olhava para ele e falava: não, aquele ali é um homem de respeito. Aquele ali é um homem que, quando ele chega, é melhor você ficar quietinho, né? Senão pode ter problema. E a Bíblia diz que ele era um homem que respeitava ao nosso Deus, né? Ele não era descrente, porque a Bíblia fala aqui, porque o Senhor com a letra maiúscula, quer dizer o nosso Senhor. Ou seja, ele já havia recebido bênçãos de Deus para a vida dele, e assim ele foi, né, respeitado. Então ele era um soldado, um general, né, bem respeitado. Porém, ele contraiu lepra em algum momento da sua vida. E essa lepra, naquela época, não havia cura. E isso era um problema que Naamã não sabia como resolver. Então, como nós já lemos aqui, né, que após ele ter levado essa menina cativa, essa menina deu essa palavra de Deus, né, para a esposa de Naamã, e consequentemente Naamã ficou sabendo dessa questão. E aqui essa menina nos ensina uma grande lição, que, né, mesmo cativa, ela não deixou de falar de Deus, e tudo o que aconteceu ali foi por meio dela. Então, meus irmãos, a primeira lição que a gente aprende aqui: independentemente de onde nós estivermos, Deus tem algo para fazer conosco. Aleluia! Não importa. E eu queria só falar aqui um comentário bem breve, que eu estava trabalhando ali no Galã e eu não gostava de trabalhar ali. Jaqueline sabe, eu recebi uma proposta ali maravilhosa,
E eu, não vou ficar ali, Jaqueline. Eu vou e ela fica ali. Eu não suporto aquele lugar não gostava. E eu fiquei ali uma semana. E ali, a Neiva trabalhava ali. A Neiva tinha acabado de chegar na Ilha da Madeira e estava trabalhando ali. E ela falou, ela me encontrou assim, eu passando do jeito que eu sou, meio distraído, meio doido. E ela, você que é o brasileiro? Eu falei, sou eu. Aí ela olhou para mim assim, ela, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Ela, é porque a gente estava precisando. Aí eu passei o endereço, né, aqui da igreja, falei que a gente está aqui. Ela, que bom que você me passou, porque a gente estava precisando muito de se fixar num local. E, meus irmãos, eu não tinha me dado conta que Deus precisava de mim naquele lugar. A minha vida de trabalho muda de 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, e eu não tinha percebido. E eu só fui perceber que Deus tinha algo para fazer comigo aqui quando o Bruno subiu aqui e a Neiva e contou a história. E aí, se eu falo assim, eu não fui como uma menina aqui, não. Foi na sorte, podemos dizer assim. E Deus fez. E eu fico muito feliz em saber que eu fiz parte da história deles, mas foi assim, sem eu saber de nada. Deus tentou falar comigo, eu não ouvi, mas eu fiz mesmo assim. Mas tudo deu certo. E aí, meus irmãos, depois que eu parei em casa, eu refleti, eu falei, nossa, Deus é incrível, né? Eu não queria ficar ali, mas eu fiquei o tempo suficiente para passar somente um endereço e falar oi, tudo bem? E, né, hoje em dia a gente está aí com a Neiva e com o Bruno e eu fico muito feliz. Então, meus irmãos, essa menina aqui, ela mudou a história de uma pessoa, né? E nós temos que ser como essa menina. Ninguém precisa saber o nosso nome, ninguém precisa saber de onde a gente é, mas o que tem que ficar é aquela coisa, aquele dia, aquela menina foi quem iniciou tudo. E a gente tem que ser essa pessoa. Amém? E vamos continuar. Vamos ler agora, Lucas, do 4 ao 8. Eu vou ler ali na tela, que eu acho que é melhor, né? Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveres notai, peço-vos e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Até aí, por enquanto. Aqui, gente, o rei de Israel, ele era cristão, porque ele tinha Eliseu, que é um grande profeta, ao lado dele. Aqui não tem ninguém descrente, mas olha só como a gente é falho. E aqui, ele não entendeu o que estava acontecendo e tirou decisões precipitadas. Às vezes, nós achamos que tudo está ao nosso redor mirado para nós. E nós temos que entender que não é assim. Às vezes nós temos que parar, pensar e saber que se Deus está tendo um propósito com alguém, nós devemos ajudar. E o rei de Israel, ele falou o quê? E aqui na minha tradução da Bíblia, diz que ele estava
tentando criar contenda contra ele. Ele achava que aquilo que o rei, né, de Naamã, senhor de Naamã, havia feito, era para causar uma briga, uma guerra, porque ele achava que era com ele. E ele não tinha nada a ver com aquela história. Então, meus irmãos, outro exemplo que nós temos que entender aqui. Nós não devemos ser como esse rei. Se Deus tem um propósito, Ele vai fazer esse propósito. E aí olha só o contraste. Ou você pode ser como uma menina, né? Eu imagino assim, uma menina de, sei lá, 20, 15 anos, ou um rei que deveria ter todo o entendimento, toda a sabedoria, fazendo, né, essa coisa errada, atrapalhando as coisas. Ou seja, se você não entende, pelo menos não atrapalha. Mas o ideal é que você ajude, porque Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele quer a nossa ajuda. Amém? E aí, aqui a gente entende uma coisa. Nós temos que entender que nunca vamos entender os planos de Deus. Então, não devemos atrapalhar. E aí foi Eliseu que teve que intervir, pois ele já estava ligado com Deus. Eliseu teve que, né, ouvir e entender que se veio alguém para o rei de Israel e o rei de Israel ele não tinha entendimento, Deus estava querendo falar com quem? Era com ele? Não, é comigo. E aí, meus irmãos, a gente tem aqui uma grande lição. Nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente guarda a nossa vontade, né? E essa palavra é muito para mim também, meus irmãos. Não é só para vocês, não. Às vezes a gente guarda a nossa vontade porque a gente acha que a gente não consegue. A gente acha que vai ficar mal feito, ou a gente acha que não, leva para a igreja, deixa que o pastor resolve. E às vezes Deus quer que nós façamos. E então, meus irmãos, se você tem uma vontade, se Deus já falou no seu ouvido, e às vezes a gente fica esperando assim, mas Deus não falou, mas a nossa intuição, a nossa, né, a gente sente que, meu Deus, aquilo ali, se eu fizesse aquilo ali, eu sei que aquilo ali daria certo. É Deus falando também. Então, nós devemos entender e fazer como Eliseu. Eliseu falou, rei, manda ele para lá, porque eu já entendi o que precisa ser feito. E aqui eu tenho uma coisa que a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que Eliseu já havia recebido algo de Deus, para que ele tivesse tanta certeza assim. Essa é a importância da gente sempre estar em contato com Deus, porque Deus fala antes que aconteça, para que a gente, na hora que aconteça, saiba o que vai acontecer e faça de forma correta. Amém? E agora, vamos dar andamento aqui à palavra. Vamos ler agora, Lucas, do 9 ao 13. Minha garganta já está seca, ó, de nervoso. Não vai deixar... É nervoso, não vai passar. E diz assim, então Naamã... Acho melhor eu beber um pouquinho mesmo. Tá vazio, na frente. Melhorou um pouquinho. Vamos ler. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse, vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Aleluia. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E o 12.
E não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nesse e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. E o 13. E os seus servos foram até ele e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado? Só até aí, meus irmãos. Quando Eliseu passou a mensagem de Deus para Naamã, ele se irou, porque ele pensava que seria de outra forma. Meus irmãos, agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando Deus... eu vou contar uma coisa. Eu estava em casa e estava minha mãe e o Eric jogando videogame. E o Eric, vocês sabem como é que ele é, né? Quem já foi lá em casa, e quando ele chama para você jogar videogame, ele faz as coisas, ele deixa você, ele pega o controle da sua mão e deixa você prontinho para poder fazer as coisas. E a minha mãe, como não é acostumada tanto, quando ela pegava no controle, ela morria. Aí ele: poxa, avó, você morreu. Poxa, estava tão fácil. Aí eu: Eric, você tem que ter paciência. Paciência com a vovó, porque ela não sabe jogar. E aí, meus irmãos, assim, Deus falou assim comigo: entendam que vocês são como se fossem os videogames, né? Nós somos como se fossem as consolas, como diz aqui, né, na Madeira. E só que é aquela consola bem antiga, aquela que você só pode jogar com um comando, só tem um. Aqueles Ataris de 1920 que joga assim. E aí, meus irmãos, você decide quem comanda o seu console. É você ou é Deus? E ali eu olhei, nossa, Deus às vezes fala de forma tão simples. E ali, o que acontece? É como se fosse assim, né? Vamos supor, Deus é o Eric, que ele sabe de tudo quando ele joga videogame. E a gente é como se fosse a minha mãe. Toda hora morre, toda hora erra, faz tudo errado. E aí o que a gente tira aqui de conclusão, meus irmãos? Deus, ele é o melhor jogador para jogar na sua vida. E aí, mas só que tem uma coisa, é você quem decide se você quer passar o controle para ele ou se você quer jogar. Ele não fica dividindo o controle com você, não. Ou você passa para ele e assiste, ou você joga a sua vida. E aí a gente já sabe qual é o resultado, né? E aí, o que a gente entende aqui? Quando Eliseu, né, passou a mensagem para Naamã, ele se irou, porque ele pensava que seria de outra forma. E aí, meus irmãos, isso serve para quem é da igreja, para quem não é da igreja. A gente sempre tenta moldar Deus da forma que fica mais agradável para a gente. E Deus não vai fazer da forma que você quer para deixar você agradado. Ele vai te colocar em lugares horríveis, vai te fazer passar por situações extremamente difíceis, situações que você nunca imaginaria que você passaria, mas Ele vai estar lá com você, e se você der o controle na mão dele, vai dar tudo certo. Aleluia. Amém? É essa a questão que a gente tem que aprender de uma vez por todas. E se às vezes a gente faz, o controle está com Deus e a gente, me dá aqui, Deus. E aí tu ia morrer, já era. Aí eu acho que Deus fica olhando para a nossa cara assim, agora se vira. Porque aí Deus tem que refazer tudo de novo. Tudo de novo. A gente pode achar que está passando por dificuldade, mas se você perguntasse para Deus: Deus, eu passei por dificuldade? Deus vai falar: não, eu só estava te lapidando. Eu só estava te lapidando. Você nunca passou por dificuldade.
Nós temos que parar de achar que o que seria melhor é o que a gente acha. Porque Naamã, ele era de Deus. Ele já havia visto o que Deus poderia fazer. Mas mesmo ele sendo de Deus, ele ainda tinha essas coisas que precisavam ser lapidadas. Naamã não deixava Deus tomar o controle da situação, porque a Bíblia vai falar que ele se irou. Se irar é uma coisa assim, que ele deve ter falado coisas, né, que a Bíblia não relata para o profeta, e o profeta deve ter ficado assim, ele veio lá de longe para chegar aqui, quando eu passei a palavra que olha só, Deus havia passado para ele, e ele não aceitou, porque ele quer que seja da forma que ele acha. Meus irmãos, isso é tão grave que é por isso que o povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto. 40 anos. A Bíblia fala, né, que seria algo de 1 semana, 2 semanas, se eles fossem em linha reta. Mas Deus fazia assim, erraram? Volta. E eles ficavam andando no deserto em rodas. Errou? Volta. Ah, tá chegando, mas errou? Volta. Até eles conseguirem entrar na terra prometida. E aí, do povo todo de Israel, quantos conseguiram? 2. E aí, né, isso é para uma outra pregação. Então, meus irmãos, Deus, ele nos dá várias chances. Deus, ele refaz as coisas. Mas toda vez que você erra, né, toda vez que você toma o controle da mão dele, ele vai refazer. Mas você vai ter que ser lapidado novamente. E aí, está no nosso livre-arbítrio. Não adianta você falar, mas eu não consigo, mas eu não é maior do que eu. Você consegue. Ou então você vai ter que ser lapidado, nem que seja por resto da sua vida. Deus, ele nunca vai desistir de você. Ele vai tentar te lapidar até o final da sua vida. Amém? Aí é você que decide se você vai aceitar a lapidação ou se você vai querer passar no fogo de novo, né? Quando as pessoas falam. Amém? E né, eu já até me adiantei aqui no meu plano da minha palavra, mas eu queria bem frisar, bem importante aqui, que todas as dificuldades e lutas que você está passando são planos de Deus para tornar você mais forte. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Todas as dificuldades que vocês estão passando são planos de Deus, não é Satanás, não é demônio, não é a vida, não é nada. É Deus que está tentando tornar você mais forte. Amém? E depois, né, que Naamã saiu revoltado, né, todo errado, ele teve que ser convencido pelos seus servos. E aí nós tiramos uma conclusão disso. Você tem que escolher com quem você compartilha a sua vida, para que você receba bons conselhos. Aleluia. Naamã, graças a Deus, tinha bons servos que acreditavam também em Deus. E essa aqui, eu dou até, né, aqui tem poucos jovens, mas isso, quando Deus me trouxe essa parte aqui, ele falou, né, frisa bem isso também para os jovens, que dependendo de onde vocês estejam, com quem vocês conversam, com quem vocês falam, Eliseu poderia ter recebido um conselho assim, é mesmo, esse Deus aí que eles creem, faz tudo estranho, é mesmo, você está certo. E ele iria embora. Mas o que os servos falaram? Não, Senhor, não. Você já fez tantas coisas difíceis, e Deus só falou, vai lá e lava. Isso é fácil. E a Bíblia não fala quanto tempo Naamã teve que ficar com aquela coisa remoendo na cabeça até ele aceitar, né? Porque a Bíblia às vezes encurta 300, 200 anos em uma frase.
E a gente não tem noção. E eu creio que, como Naamã se irou dessa forma, ele levou um bom tempo para ir quebrando aquele jeitão dele, né? Não, eu sou um general, eu sou um homem, né, de respeito, e ele não queria se lavar num rio sujo, né? Tanto é que ele falou, não há outros rios limpinhos que eu possa me... E Deus quer que eu vá nesse sujo? Eu não sou um homem de ficar mergulhando nesses lugares, né? E aí Deus foi quebrando aquilo aos poucos. E aí, vamos ler agora o 14, Lucas, por favor. E assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, meus irmãos, a gente não sabe quanto tempo Naamã levou para fazer assim, Deus, toma o controle. A gente pode ser uma semana, um mês, mas a gente viu que, independentemente do tempo, ele foi. Ele foi. E aí, meus irmãos, eu queria deixar algumas coisas aqui. Primeiro, ele teve que ir contra a sua vontade. Isso aí é até um parâmetro. Quando você acha que é uma coisa, Deus praticamente sempre vai achar que é o contrário. Porque a gente sempre quer manter a gente no conforto. Às vezes a gente olha aqui os missionários aqui na Finlândia, né, em países em guerra, em países com doenças, na África, a gente sabe que aqueles países nem têm doenças severas, que caso você entre em contato, você praticamente não tem mais chance. E eu fico pensando, e se fosse eu lá? E se Deus me chamasse para ir lá, eu iria? Né? A gente está aqui na igreja, a gente fala assim, não, eu iria. Mas em casa, a resposta às vezes é diferente. Mas Deus sabe, gente, nosso coração. A gente engana todo mundo, mas Deus não. Nem Satanás consegue enganar Deus. Ele engana a gente, não engana Deus, não. A Bíblia fala que no dia do juízo final, ele só trará a verdade contra nós. Ele vai falar assim, ó, ele fez isso aqui. Aí você fala, é mentira, Senhor. E Deus vai olhar assim, ó, no seu livro da vida. É verdade. Ah, mas foi ele que me intuiu. Mas o seu livre-arbítrio é você que decide. Amém? Então, Naamã foi contra a vontade dele. Mas foi porque ele sabia que se Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Segundo, ele teve que se despir do seu orgulho. Meus irmãos, um dos pecados mais graves é o orgulho. Às vezes a gente acha que pecado é só homossexualismo, drogas, mas Deus fala que o pior pecado é aquele que está dentro do seu coração. E aí, meus irmãos, o orgulho, a luxúria, a avareza, né, que são aqueles pecados capitais, é o que mais deixa Deus decepcionado conosco. Então, meus irmãos, a gente precisa tirar essa armadura que só faz a gente se afastar de Deus. Então, Naamã, eu creio que ninguém mergulha de armadura, né? A gente mergulha de roupa de banho, né? Então ele teve que tirar sua armadura. E as pessoas, nossa, esse guerreiro respeitado está tendo que tirar sua armadura para mostrar quem ele é de verdade. E eu imagino aquela lepra, anos e anos embaixo daquela armadura, podre, fedendo. E ele teve que mostrar. Ele teve que quebrar todo o seu orgulho primeiro, teve que ir contra a sua vontade. E aí você vê que Deus vai tratando de uma forma que é difícil. Né? Às vezes Deus faz a gente passar vergonha, às vezes Deus nos expõe, às vezes Deus faz a gente passar por situações que eu falo assim, meu Deus, eu nunca mais vou voltar lá. Mas Deus fala, você vai voltar sim. E aí, meus irmãos, é assim que Deus trata conosco.
Deixa o controle com ele, que ele sabe o que faz. E aí Deus fala até o seguinte: quando você estiver passando por essa situação, não reclama, não blasfema, só me louva, só me louva. Terceiro, ele teve que deixar de lado a sua patente, a sua moral, o seu status e mergulhar num rio sujo. Meus irmãos, eu creio que aqui na Ilha da Madeira é tão bonito que a gente não tem nem exemplos de rio sujo para dar. Mas lá no Rio de Janeiro é o que mais tem. Né? Lá na Baía de Guanabara, lá se tu mergulhar, tu sai marrom. Sai castanho, né? Como diz aqui na Madeira. E imagina você achando assim, eu tô leproso, tô doente, cheio de feridas. Eu vou entrar naquele rio que é sujo, cheio de bactérias, germes, coisas ali que a gente nem sabe que tem, e eu vou sair curado. Meus irmãos, Deus é Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Tudo o que é possível, Ele deixa para você fazer. Deus é o Deus do impossível. Então, assim, se você vê que alguma coisa que você consegue fazer, você não tem que orar, ai Deus, faz. Não, vai lá e faz. Agora, quando você chegar num momento em que você falar assim, Deus, isso aqui é impossível. Não tem como eu transformar essa água aqui em vinho, não. É impossível. Aí ele vem. Aí ele vem. Aí ele fala, agora eu sei que você fez até aonde você consegue. Daí para frente, me dá o controle da situação que eu vou resolver. E aí a gente vê, eu lembro da série que a gente está assistindo lá em casa, eu estou revendo com a minha mãe e parece que a gente está vendo a primeira vez a The Chosen. E aí, né, Jesus chega assim, simples, mais humilde, mas você sente aquela situação assim, né, e ele entra lá e ele faz assim, e, pum, as coisas acontecem e os discípulos ficam assim, maravilhados, e ele sempre com aquela simplicidade, mas você, nossa, esse cara... Né? Ele devia falar assim, não, esse cara sou eu. Ele com certeza devia falar isso para os discípulos, esse cara sou eu. E, meus irmãos, a Bíblia fala que ele teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes significa número da perfeição. Se vocês forem ver, Deus criou o mundo em quantos dias? Né? Deus criou tudo em quantos dias? Em 7 dias. Né? Quantos eram os pecados capitais? 7 pecados. Né? Em Apocalipse diz que o anjo trará um livro de quantos selos? 7 selos. Quantos serão os anjos do Apocalipse? 7 anjos. E assim vai. 7 é o número da perfeição. 7 é o número que Deus vai fazer, iniciar, trabalhar, e no 7 ele vai curar. Ele vai finalizar o trabalho. E aí Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Não foi uma, nem 2, nem 3, nada. 7. Porque Deus quis 7. Eu acho isso incrível, né? Que Deus sempre faz as coisas para que saiba que é Ele que está fazendo. E, meus irmãos, chegando no final dessa mensagem aqui, eu só queria deixar para os irmãos 3 coisas. Ele quer que nós deixemos o nosso orgulho de lado para servi-lo. Isso é uma mensagem para mim, para todos os irmãos aqui presentes. E porque nós queremos sempre mais de Deus, mas a gente tem uma noção de que Deus não tem que querer mais da gente, não. Estou aqui, estou bem, estou sentadinho aí, estou bem, tá bom. Deus, me dá mais, me dá mais. É sempre assim, é injusto isso. Se você quer mais de Deus, se dedique e obedeça mais a Ele. Quebre o seu orgulho. Quebre isso que está dentro do seu coração te atrapalhando e sirva mais a Ele. E passe o seu controle da sua vida para a mão dEle. E deixa Ele fazer. Faz uma aposta com Ele, que eu sei que você vai perder, Ele vai ganhar. Quando você passar o controle para Ele, Ele vai te lapidar. Ele vai te fazer coisas que você vai achar que não vai dar certo, mas no final você vai ver lá que você vai conseguir vencer o jogo. Amém? E o vencer o jogo não é só conseguir uma bênção material, uma casa, um carro, uma cura de uma doença. Eu não estou falando sobre essas bênçãos pequenas.
Eu estou falando que no final do jogo, você vai olhar para o céu e vai ver Jesus te chamando. Isso é o mais importante, meus irmãos. Mesmo que você não consiga casa, carro, bênção, nada disso é importante, porque isso aí vai ficar tudo. E aí você fala assim, se eu viver 150 anos, tem proporção que eu possa fazer em comparação com a eternidade? Não tem. E aí você vê que tudo isso que a gente busca aqui na Terra não faz sentido. Então, meus irmãos, passe o controle para Ele, que Ele vai fazer o melhor para o seu jogo, amém? E eu agradeço a oportunidade.